Olá, estamos no programa Mulheres. Hoje vamos falar sobre o papel da família no processo da inclusão das pessoas com limitações físicas. Para que se possa construir uma sociedade inclusiva, é preciso, antes de qualquer coisa, de toda uma mudança no pensamento das pessoas e na estrutura da sociedade. E isso requer muito tempo, mas num primeiro momento, essa aceitação deve começar pela família. Nós estamos novamente com o nosso convidado especial, o Rodrigo Costa, que é vereador no município de Veranópolis e que já esteve conosco em outro programa conversando sobre a sua trajetória, sobre a sua reabilitação após o acidente que o deixou preso a uma cadeira de rodas. Mas hoje o nosso ponto principal, o nosso foco é a visão da família que tem que também enfrentar tudo isso juntamente com a pessoa que sofreu o acidente. Então nós estamos com a mãe do Rodrigo, a senhora Janete Angonese, que vai nos contar como foi, mãe, no momento que vocês receberam a notícia de que o Rodrigo não poderia mais andar. Então, nesse dia do acidente, eu cheguei em casa do trabalho e eu até comentei com ele assim: bah, Rodrigo, se tu fosse comprar um refri pro teu pai, que um dia antes o pai dele tinha batido o carro. Aí ele disse: ah, mas vou depois. Aí tá, aí eu disse: ai, Rodrigo, vai agora. E ele disse: tá, então eu vou. Aí eu disse: tá, nem vai mais. Aí ele foi. Aí eu vi que ele estava demorando, né? E aí eu estava sentada, eu estava tomando chimarrão, a minha mãe não estava. Ele saiu de moto. Ele saiu de moto naquele dia e foi pegar esse refri. Aí ele estava demorando e a minha mãe estava na cidade, lá na minha outra irmã. E eu vi o resgate passar, mas eu jamais, né, imaginava. Aí eu fiquei lá mais um pouco, eu disse: acho que ele ficou lá embaixo na avó dele, ou na outra avó, né? Aí naquilo vem um amigo dele de moto. E antes que o rapaz falasse, eu disse: ai, Rodrigo não tá. Eu falei: foi até no bar, que era perto da casa desse rapaz. E ele me disse: não, é que eu vim te avisar que o Rodrigo caiu de moto. E daí eu disse: bah, machucou muito? Bateu com alguém? Não, foi pouca coisa. Aí eu chamei o meu irmão e fui até o local. Chegando lá, né, tinha o resgate, lá tudo, estavam carregando ele, né. Daí eu vi que não foi, tipo, foram várias escolhações, assim, né. Aqui ele tinha um corte muito, né, tirou embora um monte de pele, tipo, ficou a veia aorta exposta, né. Nossa. Aí eu pensei: meu Deus, eu pensei, não é tanto, né, mas ele daí no resgate, nos bombeiros, ele disse pra mim: eu não sinto minhas pernas. Mas eu disse: ai, Rodrigo, é por causa da pancada. Daí foi, chegando no hospital, tipo, aí, né, era umas 7h30 da noite, 20 para as 8. Aí eles demoravam, me dar notícia, demoravam. Aí eu disse, daí eu fui perguntar o que, né, tipo, era pouca coisa, né, pelo que eu via, e que tava demorando. Aí o doutor de lá um pouco me chamou e ele disse: mãe, eu vou ter que transferir o Rodrigo para Caxias. Isso vocês estavam aonde? No hospital em Veranópolis. Ah, em Veranópolis ainda. É. Aí eu disse: meu Deus, eu falei. Aí ele disse: eu vou te dar uma notícia. O Rodrigo talvez não volta mais a caminhar. Aí isso foi o doutor Márcio Dalla Coleta, né, que estava lá na hora. Já tinham percebido. Aí eu disse: meu Deus, não me dá essa notícia, né? Daí na hora eu fiquei meia confusa, né? Aí eu me culpava, né, por eu ter mandado ele pegar esse refri. Aí ele só queria ver a minha mãe, ele dizia: eu quero a minha avó, eu quero a minha avó. Daí eu liguei, né, pra minha irmã, aí a minha mãe subiu. Aí ele foi, se despediu da minha mãe, tipo, fomos pra Caxias. Foi uma coisa bem ruim, né? Aí chegando lá em Caxias, ele ficou numa emergência. Aí depois, no outro dia, foi para o quarto. Mas daí até esperar a cirurgia, também demorou uns 2 dias. E assim, para cair, primeiramente, só interrompendo um pouquinho, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, enfim.
Para cair a ficha, realmente para mim demorou mais. Porque eu não sabia de todo o entorno do que tinha acontecido. Sabia que tinha acontecido algo impactante, porque todas as pessoas que vinham lá choravam, enfim. Tu via Elas demonstravam algo assim, mas não imaginava, olha, tu vai ficar numa cadeira de rodas, né? E elas choravam na tua frente. Até a psicóloga chorou, quando ela vinha, bom, né? que ótimo. Porque eu tinha uma psicóloga que acho que aquelas psicólogas fazem estágios, enfim, acho que elas fazem pré-aprimorando, enfim. E ela começou também a chorar e tal. Olha, foi bem... Aí tu pensou, Isso ainda na emergência ou Não, no isso eu quarto? acho que foi depois no quarto, né? Depois que ele fez a cirurgia. Depois que eu fiz Então a cirurgia. passaram um dia na emergência? Um dia inteiro na emergência? De madrugada, Aguardando? toda madrugada até no outro dia. E daí a gente fez a cirurgia, acho que depois de 2 dias, né? Internou e depois de 2 dias. E Não, desses eu não 2 tava dias que tu não sentia as foram pernas, o que tu sentiu, Rodrigo? Tipo, Não, eu não sentia, só que eu pensei que ia passar. tu pensou, vem a cirurgia, Vem a passa. cirurgia, vai passar, eu não imaginava. Eu não conhecia esse mundo de uma lesão medular, o que seria, Aham, né? certo. Eu vi que o médico uma hora me falou, né? Primeiro, eu acho assim, tu teve uma lesão medular, né? Mas eu nem não tinha noção do que era, né? Que a lesão medular, ela te implica de tu perder os movimentos, né? E eu pensava, não, vou melhorar, é algo assim. E aí ninguém queria também ser claro comigo, até a minha mãe falava, não, mas tu vai ficar bem. Por mais que ela sabia, mas Ela tinha que passar uma complicado, força, né? entendeu? É complicado. Porque o ponto de vista da família, ele é tão complicado quanto o paciente nessa hora, né? Sim. Porque como a mãe disse, primeiro vem o sentimento de culpa, embora lógico que a mãe não tenha culpa nenhuma, né? Vem o sentimento de culpa, o sentimento de como lidar com essa situação. Ninguém está preparado. Ninguém está preparado para ter um isso. filho, né? É porque assim, nessas condições. Porque tudo, eu te falo, é um mundo diferente. Toda a família certeza. tem que olhar de uma forma diferente. Na Porque verdade, vocês tiveram um apoio psicológico para a família poder enfrentar esta situação, mãe? A família teve um apoio psicologicamente. Eu psicológico nunca gostei ou de não? psicólogo, Não, né? Teve. Eu Dona até ficava Janete, vivendo mas como é que revoltado. foi assim, ó? Tipo, a senhora estava contando, ficaram na emergência, daí foram pro quarto, aí fez a cirurgia. E quando é que a senhora teve certeza? Porque o doutor Márcio falou alguma coisa assim, talvez, pode ser que ele não ande. Mas quando é que falaram com certeza? O médico lá de Caxias, doutor Rodrigo, agora não lembro o nome. Isso depois da cirurgia? Isso já antes de fazer a cirurgia. Ele disse que eles iriam fazer a cirurgia para ele poder ficar sentado. Para reconstituir a coluna. Mas que tipo, ele deu um exemplo do Super-homem. super-homem. Ele disse, se tu tivesse todo o dinheiro do mundo, que nem e não ia dar. Ele falou, né? A gente vai fazer para ele poder ficar sentado e tal, mas que ele voltar a caminhar, não ia. Aí até, né, cair a ficha disso tudo, né, foi complicado. E a senhora estava só vocês dois no hospital E o pai dele veio também. O pai dele foi no dia seguinte, desceu para Caxias. Aí fez a cirurgia, daí ficou na UTI. E como ele era jovem ainda, né, ele tipo não queria comer nada na UTI. Aí tinha uma enfermeira que lá era, tipo, eu fiz amizade com ela. Aí eu consegui uma pousada para mim ficar. Aí ela me ligava e ela me deixava ir lá dar os iogurte para ele escondido, né? Porque ele queria tudo umas coisas bem calóricas, né? Eu era gordinho, né? Ele eu acho que, sei lá, né? Mas aí eu e ele comia. Daí ele ficava assim, ele dizia, será que eu não vou caminhar? Eu dizia, meu filho, mas tu vai caminhar, porque agora tu tá se recuperando, né, e tal. Mas eu, dentro de mim, né, eu sabia que não, né? Aí ele disse, será que para tal dia que eu tenho uma festa, eu vou melhorar? Ah, vai, Rodrigo, né? Sempre mas procurando não ia, passar uma né? Daí eu esperança. sempre tinha que ficar chorando, me culpando, né? Aí, saía da UTI, ia lá nessa pousada, ficava chorando, né? Aí depois, quando ele foi pro quarto, a gente ficou 13 dias lá ao todo, né? 11, acho que foi. 11 ou 13, uma coisa assim. Aí eu ia lá e ele também não sentia as pernas, ele ficava meio assim. E daí vinham os médicos, dizia, né, que ele não ia voltar a caminhar. E ele, tipo, ficava meio Eu revoltado. me revoltei bastante, né? E eu, tipo, fazer o quê? Eu saía pra fora, eu ia falar, tipo, no corredor, e quando eu voltava, ele pedia, o que tu foi falar? Aí eu disse, nada, é que ele disse que tu vai melhorar, vai ter que ficar mais uns dias.
E assim foi, né? Tentando passar uma Esse esperança, processo, né? Esse processo de assimilar o golpe, de tu aceitar tudo isso, de tu saber a nova realidade, olha, ele não é de uma hora para Muito outra, complicado. entendeu? Rodrigo, É praticamente um processo de luto, né? Que toda É. família passa, né? Porque tem que se adaptar a tudo. uma nova situação, E todas né? as Então pessoas não é vêm- fácil vêm para a conversar família Aceitar, também tipo, tu saber aceitar como tu vai começar tudo, né? Porque é como outra vai vida, ser a né? vida depois Foi uma vida disso. completamente diferente Tipo, para vocês. diferente. É como se tivesse nascido com 16 É, anos. processo de luto. Rodrigo, deixa eu te perguntar, e isso que a tua mãe fez, né? Agora, você já recuperado, passado todo, né? Uma nova vida, um renascimento. Essa parte de ela ter te dito durante aqueles primeiros dias, não, Rodrigo, tu vai melhorar. Não, Rodrigo, o que tu foi fazer lá fora? Não, ele disse que tu vai melhorar. Tu acha que isso aí foi legal? Claro, ela fazia isso sob orientação, mas tu acha que ela deveria, ou os familiares nesse momento, devem agir dessa forma ou devem dizer assim, não, ó, vai te preparando porque a coisa ali na frente não vai ser fácil? Assim, eu acho... No teu entendimento. No meu entendimento, eu entendo muito o lado dela. Tipo, eu Sim. via que ela falava isso por uma forma de proteção, porque realmente se escutar uma notícia absurda, uma notícia que muda toda a tua vida de uma hora para outra é difícil. E ela via que eu estava bem nervoso, ficava nervoso de saber das coisas, eu fiquei revoltado, né? Eu entendi muito, eu acho que é de uma maneira assim mais calma que tu tem que transmitir essa notícia, mais tranquila. Não é no hospital. Não é num hospital. Acho que no hospital tu tá lá desesperado, tu vai desesperar médico, desespera todo poucos, mundo. né? Tu não tem Certo. como ter esse processo Então, de cuidados iniciais. Né? Por exemplo, se tiver alguma família que estiver passando por esse processo, então acho que é assim mesmo. É um processo vai mais lento, dizendo entendeu? não, vai dizendo de Calma. acordo com Calma, o que assim. você acha que vai ser. Transmitir essa notícia aos poucos, né? E é de entendimento da família tentar proteger Certo. um pouquinho, né? Não, bem normal. Porque eu acho que também a minha mãe via o jeito que eu tava, né? Eu me revoltei Não, muito. é eu isso, não- só que E ela sabia que se eu contasse isso aí, se ela contasse diretamente, olha, tu não vai mais caminhar, isso, eu ia ficar muito mais revoltado, Muito não pior. saberia o que eu Até Isso. porque Tá. nessa época que aconteceu o acidente, o Rodrigo estava com 16 anos, né? 16 É anos. uma Estava época... terminando o último ano Isso. do tinha passado pro segundo terceiro grau. ano do do ensino médio. ensino Estava médio. ainda na fase da rebeldia. Então a fase da adolescência, né? Isso. Onde o adolescente por si só Sim. já passa por uma fase difícil de afirmação como Isso. adulto, né? Não sabe se é criança ou se é tá- adulto. tu Então tá é formando uma opinião. fase muito difícil para uma criança, para um Assimilar adolescente isso? normal. Meu Deus. Imagina na situação do Rodrigo passar por E eu isso, me né? revoltei muito porque eu queria me formar com a minha turma, eu não fui na formatura por vias de que eu não me aceitava. Tu tá numa fase que tu tá formando opinião, formando caráter, tu quer sair, tu quer mostrar que tu é independente, entendeu? Rodrigo, tu tava terminando o terceiro ano? Eu tinha, último. porque como era em janeiro, eu tava nas férias, do segundo pro terceiro ano. E daí como é que tu fez? Tu acabou o terceiro ano? Daí tinha uma colega minha que ela estudava Eu fui no comigo, colégio. né? A minha mãe foi no colégio, fez todo esse processo. E tinha uma colega minha que ela morava perto da minha casa, daí uma vez por semana, ela vinha lá, me passava matéria, enfim, a gente conversava. Tipo, tu estudou à distância e os É. professores aplicavam a prova pra ti. Isso, mas com certeza não foi Nesses aquele... casos, os alunos, eles têm... Eles eles têm Não têm foi apoio, aquele... né? o direito Foi uma disso, ajuda. mas Sim, mas eu sinto que não... Não Queria foi tá- aquele aprendizado. É, Claro não que foi. não, Foi um nunca, rendimento. Nunca é, e até porque nessa fase eles com consideram revolta os também. amigos muito, né? Então, claro que o adolescente quer estar em meio aos amigos, né? Participar Sim. das aulas e, enfim, estar no meio da Eu escola. gostava assim. Nós vamos fazer uma paradinha para os comerciais e a gente volta em seguida. Fiquem conosco.